filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória meu Jesus que vivo está, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Bom dia, ele vive. Paz do Senhor Jesus. Quero ler com você João capítulo 9. João capítulo 9. Eu vou ler com você a partir do verso 20. Vamos lá. Respondeu os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele. Idade ele tem, falará por si mesmo. Palavra do Senhor. Bom, nesse texto, Jesus cura um cego. E a preocupação dos religiosos da época foi interpelar as pessoas envolvidas, como aquele homem cego ele tinha passado a enxergar. Já era uma trama para tentar arrancar das pessoas alguma coisa que pudesse condenar o Senhor Jesus. Eles queriam apanhar um erro de Jesus. Eles não estavam preocupados com a cura de uma pessoa, com a vida de ninguém. A preocupação deles era a jornada bem-sucedida ministerial do Senhor Jesus. Bom, existe obviamente pessoas que têm essa preocupação, não é? Há quem não esteja preocupado com você, mas fica preocupado, agitado em encontrar uma falha em você para poder te punir, julgar, comentar
com alguém contra você, não é? Bom, mas a questão aqui é mais simples e muito mais profunda ao mesmo tempo. Todos nós temos algum nível de cegueira e é algo que é para ser pensado não de uma maneira definitiva, mas dia após dia, quando a gente acorda, há sempre uma necessidade de luz, há sempre uma necessidade de luz para que a gente consiga enxergar saídas, para que a gente consiga enxergar respostas. Queremos saber exatamente o que é que Deus vê, porque queremos ver aquilo que Deus vê, para que a nossa visão não seja uma visão limitada, para que a nossa vida ela não seja atrapalhada, prejudicada pela nossa falta de visão. O grande problema, e é o centro do que eu quero refletir nesse texto hoje, é que foram perguntando às pessoas, chegaram nos pais, só que os pais, temendo uma retaliação por parte dos religiosos, dos fariseus, o que é que ele diz? O que é que eles dizem, né? Os pais falam, olha, pergunta lá para ele, né? Como quem diz, não é melhor perguntar para a própria pessoa que foi curada o que aconteceu? E eles usam uma expressão que é muito importante para nós. Eles dizem assim, ele já tem idade. Olha, quando você identifica que existem limitações na sua vida, talvez defeitos, algo que eu e você carregamos desde a infância, o comum da carne é colocar a culpa em alguém. Ah, foi pela infância que eu tive, foi pelos pais que me criaram, foi a maneira como eu fui criado. A gente coloca a culpa até no DNA, se for possível. Mas o que eu quero dizer nessa manhã é o seguinte, você já tem idade para assumir a responsabilidade da sua vida, no sentido de não ficar transferindo a culpa dos teus problemas para absolutamente ninguém. É preciso ter muita coragem, a gente tem sempre falado sobre essa postura que o Evangelho promove no coração daqueles que creem, não é? Uma ousadia, uma coragem para olharmos a vida sem ficarmos apontando o dedo contra pessoas, assumirmos a responsabilidade e com muita sinceridade apresentarmos a nossa escuridão para Jesus, para que Ele possa brilhar a sua luz sobre a nossa vida. Não diga que você é assim por causa de alguém. Admita que você é assim e se apresente diante do altar do Senhor, porque o centro do Evangelho é aquilo que nós comemoramos hoje. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressurgiu. A escuridão da morte não pôde vencê-lo, mas ele venceu a morte com a vida, ressurgindo ao terceiro dia. Então a luz brilhou. Aonde haviam trevas, aonde reinava a escuridão, passou a brilhar a luz. Então, o que a gente comemora hoje na Páscoa é, na verdade, o ponto de partida para a nossa vida cristã. Não é simplesmente dizer, olha, eu tenho isso comigo, carrego por conta de um trauma vivido na infância, no passado, ou me tornei assim, fiquei escaldado por causa de alguém que passou pela minha vida. Isso não resolve. Você já tem idade para abrir a sua boca, declarar sua escuridão diante de Jesus e crer que Ele vai brilhar sobre você a luz dele. O que é que você quer? Continuar na cegueira de não enxergar a sua própria idade, a sua maturidade para assumir sua vida e colocá-la aos pés do Senhor Jesus, ou continuar transferindo a culpa? A vida foi ruim comigo,
as pessoas me criticaram num momento em que eu precisava de apoio, disseram sobre mim aquilo que não era verdadeiro, eu recebi essa influência e isso me marcou negativamente. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou assim, eu sou dessa forma. Não, isso não é para nós. Isso não é para nós. Até mesmo aquilo que é apontado como hereditário em nós pode ser transcendido, ressignificado a partir da cruz de Jesus. Essa é a possibilidade que o Evangelho, essa oportunidade que ele abre para todos nós. Aonde existe cegueira? O que é que você não enxerga? O que é que você deseja ver e não consegue? Senhor, eu quero ver. Eu quero enxergar. Não é simplesmente dizer, eu não estou enxergando. É afirmar pela fé que você pode ver, porque brilhará sobre a tua vida a luz do Senhor Jesus. Morte e ressurreição não é a tradição simplesmente que marca o fato histórico da morte do nosso Senhor Jesus. Não, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. É a morte do nosso pecado e a vida eterna com Jesus. Não é mérito nosso, é mérito dele, mas no seu plano de redenção, contém essa estratégia. Você morre para o mundo e ressurge para Cristo. Ele morre na cruz, se entrega por você, ali estão sepultados os nossos pecados, e ao ressurgir, ele fica na posição de interceder por nós. E nos deixa aqui, órfãos, não, mas com o seu Espírito Santo. É sobre isso que temos que falar. Pare de falar da sua escuridão como se você fosse vítima dos seus problemas. Comece a falar da luz de Jesus, que um dia brilhou no seu caminho e vai brilhando mais e mais, dia após dia, até que um dia estejamos eternamente com Ele na glória. Já estamos com Ele, mas ainda não vivemos em glória. Mas pela fé nós anunciamos, cantamos, celebramos, porque é nisso que nós cremos. Você crê? Você crê que Jesus é a luz que faz você enxergar aquilo que você não pode enxergar na carne, mas que passa a enxergar por causa da ação do Espírito Santo? Então eu te convido a nós orarmos. Pai, nessa manhã de Páscoa queremos celebrar que o Senhor Jesus vive e reina sobre a nossa vida. Não há cegueira, Pai, capaz de nos impedir de ver a Tua glória, porque o Senhor é a nossa luz. Ó Senhor, queremos assumir, não o comando da nossa vida, mas queremos assumir a nossa vida para colocarmos a nossa vida à disposição da ação do Espírito Santo. Ó Pai, nos ajuda a passarmos a enxergar aquilo que não estamos vendo hoje. Ó Senhor, se precisamos de solução aqui, acolá, resposta, se precisamos da provisão, se precisamos do recurso, supre, Pai, as nossas necessidades segundo a Tua luz. Ó Pai, que hoje seja um dia de vitória, não um dia sobre o qual vamos falar das trevas, mas vamos falar da luz que venceu as trevas, da vida que venceu a morte. Ó Pai, do Senhor que venceu a cruz e nela sepultou nossos pecados, a nova vida que podemos ter em Cristo seja o alvo das nossas palavras, da direção da nossa vida, que o nosso caminhar reflita essa luz que incide sobre nós e não a escuridão que ficou para trás na cruz do Calvário. Essa é a nossa oração, Pai, nesse dia, no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós para todo sempre. Amém. Deus abençoe Reinaldo, Érica, Deus abençoe Márcia Campos, o Lu também, Márcia Tavares, Deus abençoe Sueli e toda a sua família, Feliz Páscoa para todos vocês, Sandra Regina,
Deus abençoe Vânia Guida, Deus abençoe Gilson, Edileuza, família toda, Andressa, outra filha, neto que nasceu, Deus abençoe Drauzio, Marta Mendonça, Rebeca, Patrícia, o filhão, o esposo, não é? Fabrícia, Cezinha, os filhos, Isilda, Deus abençoe todos vocês, Daniele, nossa família aqui em casa, que possa ser um domingo de muita luz no Senhor Jesus para nós aqui e para todos vocês. A gente deu sequência ao que a gente vem fazendo, cada dia uma porção de um capítulo seguido do Evangelho. Tá? Mas agora às 9 horas eu queria fazer um estudo bíblico sobre a Páscoa. Então eu conto com aqueles que puderem. Lembrando que vai ficar depois gravado no YouTube, você pode ir lá. E se for oportuno num outro momento, você tem como recorrer a esse conteúdo posteriormente. Tá? Nosso estudo bíblico número 20, que hoje vai ser sobre a Páscoa, vamos falar. E logo mais eu quero te convidar para a ceia, não é? Às 20 horas, o domingo do Espírito Santo, celebraremos a ceia do Senhor. Não é? Pela tradição seria quinta, mas quinta falamos sobre o lava-pés e deixamos a ceia para hoje, porque é mais fácil, né, para todo mundo a gente se juntar. E aí hoje às 20 vai ser a ceia. Vamos fazer a ceia com calma, sem pregar 1 hora para depois fazer a ceia em 5 minutos. Vamos fazer a ceia. Tá bom? Um beijão, amo vocês.